Você sabia que se o Ministério Público não propor a ação penal referente àquele fato criminoso, o ofendido ele pode se movimentar para fazer com que aquela ação penal seja proposta? Ele pode propor uma ação penal privada subsidiária da ação penal pública. Esse é o tema do artigo 29, do artigo 30 e do artigo 31 do nosso CPP comentado que nós vamos estudar hoje. Abra o seu CPP e acompanhe atentamente a leitura e os nossos comentários. Artigo 29. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal, cabendo o Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Esse instituto ele é importantíssimo, ele tem previsão constitucional, está lá no artigo 5º, inciso 59 da Constituição Federal, e aqui dentro do artigo 29 começa o tratamento dele. Regra muito interessante, você vai poder usar uma ação privada quando, diante de um crime de ação pública, o Ministério Público não se manifesta, ele não se move. Depois que você faz isso, ele vai poder se movimentar, ele vai poder aceitar a queixa, aderir a ela por completo, ele vai poder até fazer aditamento, está escrito aqui, vai poder aditar, ele vai poder repudiá-la e ele também vai poder oferecer uma denúncia substitutiva àquela queixa-crime que você apresentou. Ele vai poder participar de todos os momentos, tá? Ele vai poder produzir prova, trazer elementos de prova para os autos, ele vai poder interpor recurso, porque afinal é uma ação penal privada subsidiária da pública. O crime é um crime que deveria ser investigado por ação penal pública. Então, a titularidade, como é da ação penal pública, é do Ministério Público. Então, ele pode participar de todos os atos. E até mesmo, se ele achar que o querelante, que o advogado do querelante está negligenciando, ele pode assumir a titularidade. Ele pode falar, não, deixa comigo, eu vou tocar daqui para frente. Eu vou assumir todos os atos principais. Esse instituto é relevantíssimo para o processo penal brasileiro. Na sequência, nós temos o artigo 30 do nosso CPP. Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo, caberá intentar a ação privada. O artigo 30 agora, ele fala somente da ação privada. Quem é o ofendido? Né? O ofendido é a vítima do delito. E cabe a ele movimentar, cabe a ele propor, cabe a ele ou quem tenha qualidade para representá-lo. Nós vamos ver aqui no artigo 31 quem tem essa qualidade para representá-lo. E ele, lembrando que ele tem que contratar um advogado ou a defensoria pública, dar poderes especiais a esse advogado no instrumento de procuração, para que ele possa mover a ação penal privada. Essa é a exigência. Então, esse artigo ele traz uma regrinha, um roteiro do jogo, como funciona o jogo, como deve agir a vítima, o ofendido e o advogado que é procurado por ela, para poder se manifestar. Na sequência, nós temos o artigo 31. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Previsão legal
também no artigo 268 e 598 do CPP, e ainda o artigo 100, parágrafo 4º, e 236, parágrafo único do CP. Importante vocês observarem o que está previsto nesses artigos. Então, a regra é, o ofendido morreu, como é um crime de ação penal privada, ou então subsidiária da pública, o ofendido movimentou a ação. Se ele faleceu, teve um problema de saúde, sofreu um acidente, morreu no meio do caminho ali, os sucessores dele podem assumir aquele interesse dele naquela ação e continuar com o processo penal. Quem são os sucessores? Aqueles sucessores clássicos do direito civil, né? O cônjuge, o ascendente, o descendente ou o irmão. É obrigatoriamente nessa ordem? Não, não é obrigatoriamente nessa ordem. Para mim, a ordem primeiro é o cônjuge, se estiver vivo, depois os descendentes, depois os ascendentes e depois o irmão. Essa é a melhor regra para ser aplicada. Mas todos esses atores vão poder movimentar a ação penal privada que estava sendo tocada pelo ofendido enquanto estava vivo. Regras muito básicas e importantes para o dia a dia, para você saber como agir quando você se deparar com um caso desse, quando um caso desse bater na porta do seu escritório. Um grande abraço para você, eu espero ter contribuído para o teu desenvolvimento profissional. Se você gostou, curta o vídeo, deixa seu comentário e se inscreva no nosso canal. Fica com Deus, Deus te abençoe sempre.